Meu nome é Harper Meyers. Eu tinha 34 anos, estava com 8 semanas de gravidez e em pé na varanda de um hotel na noite em que minha sogra decidiu que eu era uma mentirosa. Eu tinha treinado 2 palavras a semana inteira: estamos grávidos. Mas eu nunca consegui dizer do jeito que planejei. Patrícia olhou para o meu marido, depois para mim, e disse a frase que essa família tentaria esconder por anos. O que ela fez nos 90 segundos seguintes me levou ao hospital e colocou todos eles em uma situação muito pior. Bem-vindos de volta ao Cal Drama Stories. Histórias silenciosas sobre mulheres comuns, famílias impossíveis e o momento em que tudo finalmente muda. Se uma história assim já apareceu próxima da sua vida, você está entre amigos aqui. Deixe um comentário e não esqueça de se inscrever. Eu deveria contar quem eu era antes daquela varanda, porque a família sempre manteve uma versão de mim que nunca foi verdadeira. Eu sou enfermeira obstétrica, 12 anos trabalhando na área, a maioria no turno da noite. Já ajudei bebês a nascerem durante tempestades de gelo e já segurei mães que voltaram para casa de braços vazios. Meu trabalho me deixou extremamente precisa. Eu anoto tudo: horários, doses, quem disse o que e exatamente quando disse. Meus registros são tão detalhados que os residentes brincam que eu não perco nada. Comprei minha casa aos 29 anos, uma pequena casa de tijolos com uma varanda torta, paga com o salário de enfermeira e anos sem férias. Ninguém me deu nada. Conheci Adam Whitlock em um evento do hospital que quase não fui. Ele era leve, sorria fácil, lembrava do seu café e até do aniversário da sua mãe. Nos casamos 2 anos depois, no meu quintal, sob luzes que eu mesma pendurei. Eu mantive meu sobrenome. Parecia uma forma de guardar a mulher que conquistou cada prego daquela varanda torta. A família de Adam vinha de dinheiro antigo, daqueles que não precisam ser explicados. Eu não me importava com isso. Eu tinha meu trabalho, minha casa e meus registros. O que eu ainda não entendia era como um hábito pode parecer uma arma para pessoas que nunca precisaram provar nada. Eles acharam que meus registros cuidadosos significavam frieza, cálculo, uma mulher que marca pontos. Eles estavam prestes a descobrir o que a precisão faz quando ela é colocada a serviço da verdade. Eu registrava tudo naquele ano, só ainda não sabia qual dessas anotações acabaria salvando minha vida e a pequena vida que eu carregava. A família Whitlock girava em torno de um único eixo, e o nome dele era Patrícia. Ela tinha 62 anos, cabelo prateado, e sentava na cabeceira de qualquer mesa, fosse ou não a dona da casa. O dinheiro da família ficava em algo chamado Fundo Familiar Whitlock, 10 milhões de dólares, mais ou menos, e Patrícia era a administradora. Isso significava que ela decidia quem recebia o quê, quando, e se a pessoa merecia. O marido dela, Gerald, de 64 anos, geralmente apenas concordava em silêncio. A filha dela, Brooke, de 33 anos, geralmente só observava. E Adam, de 36, comandava uma pequena empresa de construção que dependia do dinheiro que o fundo da família emprestava sempre que algum projeto apertava. No começo, eu não percebia essa dependência. Eu via apenas um homem charmoso, que ficava nervoso antes dos jantares de família e ligava para a mãe 2 vezes por dia. Antes do casamento, Gerald nos chamou para conversar sobre um acordo pré-nupcial. O patrimônio continua sendo dos Whitlock, aconteça o que acontecer, ele disse. Eu assinei no mesmo dia. E quase ri enquanto fazia isso. Eu tinha minha casa, meu salário e nenhum interesse nos 10 milhões deles. Assina 2 vezes se isso ajudar alguém a dormir melhor, eu disse. Adam ficou constrangido. A mãe dele parecia satisfeita, como alguém que confirma uma suspeita que nunca disse em voz alta. Guardei minha cópia do contrato na mesma gaveta onde ficam minha licença de enfermagem e a escritura da minha casa. 3 documentos, todos meus, todos prova de uma vida que eu construí sozinha. Eu achava que aquela gaveta era só organização. Mas ela acabaria sendo a base de tudo. Patrícia me tratava com educação, mas me observava o tempo todo. Eu me dizia que famílias ricas eram assim mesmo, só cuidadosas. Até que eu engravidei, e esse cuidado virou algo com dentes. Descobri numa terça-feira, entre um parto e um café que esfriou. 2 linhas.
Fiquei sentada no banheiro do hospital e chorei de felicidade silenciosa. Com 8 semanas, fui fazer o primeiro ultrassom. A técnica virou o monitor para mim e lá estava, um pontinho do tamanho de um mirtilo, um coração batendo rápido como um beija-flor. Ela imprimiu a imagem. Cinza e granulada, com meu nome, a data e a medida mostrando que tudo estava dentro do esperado. Segurei aquele papel o caminho inteiro de volta e, sem vergonha nenhuma, falei com ele. Vai ficar tudo bem, eu disse. Guardei a foto no bolso interno da bolsa, o com zíper, onde eu coloco tudo o que não posso perder. Adam chorou quando eu contei. Tivemos lágrimas de verdade, com as 2 mãos dele cobrindo a boca. Decidimos anunciar a gravidez no jantar de aniversário de 62 anos da Patrícia, naquele sábado, no terraço do Hotel Marlo. Um presente em cima de outro presente. Adam disse que a mãe dele adorava uma ocasião especial. Eu queria acreditar que ser importante para ela mudaria a forma como ela me via. O único ponto estranho naquela semana foi a Brooke. Encontrei ela na farmácia e disse que estava animada para o jantar. Ela ficou séria por um instante. Depois sorriu, mas só com a boca, e disse: Você sempre sabe como chamar atenção. Fui dirigindo para casa pensando nisso. Quase perguntei para o Adam, mas decidi que estava sendo sensível demais. Uma mulher grávida vendo sombras onde não tinha nada. Eu tinha a foto. Eu tinha uma boa notícia. Eu achava que boa notícia era algo que você simplesmente dava para as pessoas. O terraço do Marlo ficava no 11º andar, com guarda-corpo de vidro e luzes penduradas, e uma mureta de pedra do lado do jardim. Abaixo dela havia um pátio mais baixo, talvez uns 3,5 metros de queda, cercado por arbustos e uma fonte. Eu reparei nisso do jeito que enfermeiras sempre reparam, automaticamente. Cuidado com a queda, pensei, e deixei isso de lado. O jantar tinha cerca de 30 pessoas. Primos, uma tia, 2 amigos de golfe do Geraldi e um trio de cordas no canto. Minha amiga Meg Doyle veio comigo como acompanhante, enfermeira-chefe do meu setor, alguém em quem eu confiava mais do que na maioria da minha família. Patrícia me recebeu no elevador com um beijo que nem chegou a encostar no meu rosto. Harper, você veio, ela disse, como se minha presença fosse dúvida. Entreguei a ela uma caixa embrulhada com o chá importado que ela fingia gostar. Ela colocou de lado sem nem olhar. Do outro lado do terraço, vi Patrícia e Brooke perto do bar, falando baixo e rápido, com as cabeças próximas. Quando fui me aproximar para cumprimentar, elas pararam na mesma hora, como pessoas que interrompem uma conversa porque o assunto acabou de chegar. Brooke ajeitou o vestido. Patrícia abriu aquele sorriso grande e perfeito que ela usava em fotos. Meg percebeu também. Ela tocou meu braço e sussurrou. Eles ensaiaram isso. Eu disse que ela estava imaginando coisas. Eu era boa em me convencer disso. Ada apareceu com 2 refrigerantes e sussurrou que contaríamos para todos depois do brinde. Meu coração ficou acelerado daquele jeito bom. Eu tinha a foto na bolsa e um discurso na cabeça. 11 andares acima do chão, cercada pelas pessoas das quais eu tentava fazer parte. Eu só esperava o bolo. Eu deveria ter prestado atenção na mureta. O bolo chegou às 21 horas. Patrícia fez o pedido dela. O trio de cordas tocou e Adam bateu na taça. Ele olhou para mim e eu senti o terraço inteiro virar na nossa direção. Temos algo para compartilhar, ele disse, com a voz tremendo de felicidade. Vamos ter um bebê. Por um segundo, foi perfeito. Uma tia suspirou. Um primo aplaudiu. Meg sorriu. Então Patrícia colocou a taça de champanhe na mesa com um clique que cortou tudo. Ela olhou para o Adam, depois para mim, devagar, como quem examina um cheque que acha falsificado. E disse alto o suficiente para todos ouvirem. Não existe bebê. Só um preço. O trio parou de tocar. Um copo ficou suspenso no ar. Eu até ri de leve, um som de choque, porque achei que tinha ouvido errado. Mas Patrícia não riu.
Ela se virou para a sala como se estivesse apresentando uma prova. Meu filho vale 10 milhões de dólares, disse ela. E de repente aparece uma gravidez que ninguém viu. Conveniente demais. Mulheres de verdade não precisam de 10 milhões de motivos. O rosto da tia ficou pálido. Um primo olhou para os próprios pés. Adam disse: Mãe, para. Mas saiu baixo. Parecia mais a voz de um menino do que de um marido. Eu senti a foto na minha bolsa pesar como se tivesse 20 quilos. Quis tirar e mostrar para todos. Mas não fiz. Uma parte fria e profissional de mim, a mesma que mantém a calma em emergências, disse: não aqui. Não assim. Eu só consegui dizer: eu estou com 8 semanas. Eu vi o coração dele na tela. Patrícia deu um passo na minha direção. E o rosto dela não estava com raiva. Era pior. Ela estava certa. Certa, firme, como alguém que já viu esse tipo de mentira antes e prometeu nunca mais cair nela. Eu não entenderia por que por meses. Ela continuou se aproximando, agora mais baixo, o que era pior, porque obrigava todos a ouvirem mais de perto. Você está circulando essa família desde o dia em que conheceu ele, disse ela. A enfermeirinha cuidadosa, com seus registros tão perfeitos. Você acha que eu não conheço esse tipo de gente? Eu fiquei firme e encostada na mureta de pedra. Patrícia, eu disse, eu não vou fazer isso na frente dos seus convidados. Então conta a verdade para eles, ela respondeu. Mostra. Prova que existe um bebê. Prova agora. Senti a pedra fria atrás das minhas pernas. Meg já vinha abrindo caminho no meio da multidão, mas o grupo tinha ficado parado, denso e em silêncio, daquele jeito que as pessoas ficam quando percebem que algo vai acontecer e não querem perder. Geraldi disse. Patrícia, já chega. Mas era o tom de alguém que repetia isso há 40 anos sem nunca agir de verdade. Adam estava congelado entre a mãe e a esposa, escolhendo a pior coisa possível, não escolher nada. Eu olhei nos olhos de Patrícia e disse, com toda a calma que consegui. Tem batimento cardíaco. E você vai conhecer seu neto, com ou sem seu pedido de desculpas. O maxilar dela travou. E então ela disse, baixo e seco, como quem quebra um galho. Então prova. Ela avançou. Por um segundo, achei que ela ia pegar minha bolsa, ver a prova, confirmar tudo como se fosse uma fraude. Mas ela me empurrou. Com as 2 mãos, forte no meu peito. Minhas pernas bateram na mureta de pedra. As luzes acima pareceram inclinar. Eu ouvi Meg gritar meu nome de longe, e o chão, o céu e o terraço pareciam trocar de lugar. Eu não caí de 11 andares. Preciso deixar isso claro, porque depois a família tentou transformar a distância em desculpa. Eu passei por cima da mureta e caí no pátio mais baixo, uns 3,5 metros, sobre arbustos e bordas de pedra. 3,5 metros é suficiente. Cai sobre o lado direito. Ouvi meu pulso quebrar antes de sentir. Um som seco, como um galho verde partindo. Minhas costelas bateram na borda de pedra da fonte. O ar saiu inteiro de mim. Por um instante, eu não consegui puxar de volta. E o único pensamento que me veio foi, a foto, o coração, o pontinho. Lá em cima, o terraço explodiu em vozes. Uma cadeira caiu. Alguém gritou para chamar uma ambulância. Ada apareceu na borda da mureta e depois desceu correndo, sem usar as escadas, escalando a pedra como um animal. E isso, eu reconheço nele. Ele chegou até mim tremendo. Não se mexe. Não se mexe. Eu tô aqui. O bebê. Meu Deus, o bebê. Ele chorava tanto que não conseguia nem ligar para ninguém. Meg foi quem ligou. Ela desceu as escadas correndo, se ajoelhou ao meu lado e, na mesma hora, entrou naquele modo de enfermeira, firme, direto, sem emoção. Harper, fala comigo. Dor está onde? Está sangrando onde? Meg tinha 2 dedos no meu pulso e os olhos fixos na minha barriga.
Consegui dizer só uma frase antes das sirenes. Pega a foto, está no bolso com zíper. Ela não perguntou por quê. Só abriu minha bolsa, pegou aquela pequena foto cinza, agora manchada de terra do jardim, e levantou na frente do meu rosto. Ele ainda está aqui, disse ela. Os dois, aguenta. Eu conhecia o pronto-socorro para onde me levaram. Já tinha passado por lá na época da faculdade de enfermagem. Existe um terror especial em ser paciente num lugar que você entende demais, porque você sabe exatamente quais silêncios são perigosos. Me levaram direto para a triagem da obstetrícia, o que me disse que a enfermeira-chefe já tinha lido meu caso e tomado uma decisão. Um técnico imobilizou meu pulso direito enquanto outro colocou o monitor fetal. O gesso veio frio e pesado, indo até os nós dos dedos, deixando meus dedos de fora, rosados e inúteis. Eu ficaria com ele por 6 semanas. Eu iria odiar e, ao mesmo tempo, precisar dele, porque era a única coisa no meu corpo que aquela família não poderia negar. Então o médico colocou o Doppler baixo na minha barriga. E a sala inteira prendeu a respiração, inclusive eu, a enfermeira que sabia que não devia ter esperança em voz alta. Estático. Estático. E então, um som. Como um cavalo correndo. Rápido, forte, vivo, furioso por estar ali. 158 batimentos por minuto. Eu chorei naquele momento. Finalmente. Feio, aliviado. Com a mão engessada na boca. Havia um pequeno sangramento na placenta. Falaram em suspeita de descolamento e que eu precisaria de repouso e observação. Mas o coração estava forte. E o bebê estava no tempo certo. No tempo certo. As mesmas palavras que a mesma máquina tinha mostrado horas antes, e que Patrícia tinha chamado de um preço. Adam estava num canto da sala, tremendo, pálido, inútil, segurando a foto suja do ultrassom com as 2 mãos, como se fosse quebrar. O celular dele não parava de vibrar no bolso. Ele continuava olhando. Até ali eu vi meu marido escolhendo qual tela era mais importante. E comecei, em silêncio, a entender meu casamento. Se você já esteve numa cama de hospital fazendo contas sobre em quem confiar, contando quem apareceu e quem ficou olhando o celular, você já entende essa parte. Fica comigo. O que eu descobri naquela cama mudou tudo o que eu fiz depois. E não teve nada a ver com gritar. O telefone no bolso de Adam era do advogado da Patrícia. Ele confessou isso às 1 da manhã, no corredor, em voz baixa, achando que eu não podia ouvir através de uma porta que não fecha direito. Eu não deveria estar acordada. Enfermeiros não dormem em hospital, só fecham os olhos. Eu ouvi ele dizer. Ela caiu por cima da mureta. Sim. Foi muito rápido. E então a frase que me gelou mais do que a queda. Acho que minha mãe não empurrou ela. Exatamente. Talvez a Harper tenha se inclinado demais. Estávamos todos muito perto. Talvez. Talvez. Exatamente. 3 palavras suaves, e meu marido estava apagando as bordas da verdade enquanto eu estava ali, com o braço engessado e uma marca roxa de 2 mãos nos meus ombros. Mais tarde, no banheiro do hospital, eu levantei meu vestido e me olhei no espelho. Os hematomas estavam lá. Claros. Reais. Peguei meu celular com a mão esquerda e tirei fotos. Meio tortas, porque meu braço direito ainda estava engessado e dolorido. Mas eu não me importei com ângulo, nem com estética. Porque isso é o que 12 anos de enfermagem ensinam: primeiro você documenta. Depois você sente. Quando Adam voltou para o quarto, eu perguntei direto. Com quem você estava falando? Ele hesitou um segundo. Só com a família, disse. Eles estão preocupados. Seu mãe me colocou nesse leito, eu respondi. Ele recuou como se eu tivesse batido nele. A gente não sabe disso, ele disse rápido. Foi confusão, foi caos. E ali estava. A primeira rachadura de verdade. Pequena, fina, mas atravessando tudo.
Meu marido tinha escolhido a versão mais segura da história, aquela em que ninguém fez nada. Porque qualquer outra versão obrigaria ele a escolher entre mim e a mulher que controlava o dinheiro da vida dele. Eu não discuti. Discutir era a arma da Patrícia. Era barulho, era cena, era controle. Eu só olhei para ele, até ele desviar o olhar. Depois pedi à enfermeira noturna uma cópia do meu próprio prontuário. Ela entendeu na hora. Voltou com dois registros. 2 verdades impressas no papel. Eu fiquei com eles. Depois de 3 dias de monitoramento, recebi alta. Ada me levou para casa, minha casa, a pequena casa de tijolos com a varanda torta. E então eu reparei numa coisa simples, mas estranha, ele tinha feito uma mala. Como se fosse um visitante, não um marido voltando para casa. Naquela tarde, os Whitlocks fizeram o que Brooke chamou de reunião de família. Sem convite. Sem aviso. Entraram na minha sala como se ainda fossem donos do espaço, 4 deles sentados no sofá e nas cadeiras que eu tinha pago com meu próprio dinheiro. Patrícia não veio. Ela mandou Brooke como voz dela. Brooke estava reta, rígida, e falou como se estivesse lendo algo que treinou em frente ao espelho. Achamos que, pelo bem de todos, existe uma versão dessa história que protege a família. E então ela apresentou essa versão. Era impressionante. Quase elegante na forma como distorcia tudo. Nessa versão, eu tinha inventado a queda. Eu tinha me jogado por cima de uma mureta de 3,5 metros, grávida de 8 semanas, para criar uma cena, gerar pena e prender a Adam, tudo para atacar o fundo da família. Foi a sua mãe quem mal encostou em você, disse Brooke. Você estava instável. Fazia comentários sobre dinheiro há meses. Eu nunca tinha falado uma única palavra sobre o dinheiro deles. Nunca. Eu estava sentada com o braço engessado no colo. E senti algo dentro de mim mudar. Não foi choque. Não foi tristeza. Foi algo mais frio. Mais claro. Mais definitivo. Aquilo não era confusão. Era montagem. Planejado. Organizado. Preparado antes mesmo de eu sair do hospital. Do mesmo jeito que já tinham preparado algo no terraço antes do brinde. Gerald olhava fixo para o carpete. Ada não disse nada. De novo. Sua maior habilidade. Eu fiz só uma pergunta. Calma. Controlada. Se eu inventei tudo, então quem quebrou meu pulso? Brooke não teve resposta. Ela apenas se levantou, alisou o vestido, o mesmo gesto de sempre no terraço, e disse: Estamos tentando te ajudar, Harper. Depois disso, foram embora. Todos eles. Antes de sair, deixaram o contato do advogado da Patrícia em cima da minha própria mesa de centro, como se aquilo ainda fosse território deles. Esperei os carros sumirem da rua. Então eu liguei para a única pessoa que realmente desceu aquelas escadas correndo por mim. Maggie chegou com comida pronta e um bloco de anotações. Era a combinação mais Maggie possível no mundo inteiro. Sentou na minha cozinha e deixou eu explodir de raiva por exatamente 10 minutos. Sem me interromper. Só ouvindo. Depois disso, ela fechou minha raiva como quem fecha uma torneira. Tá, ela disse. Agora a gente para de reagir e começa a construir. Ela me olhou firme. Eles querem o quê, Harper? Eles querem você gritando. Querem você ligando para 30 parentes dizendo que a Patrícia te empurrou. Porque aí vira 2 versões gritando ao mesmo tempo. E a família inteira se fecha em torno da versão rica. E você vira só a enfermeira instável que casou para subir na vida. Eu engoli seco. Então qual é a alternativa? Maggie bateu com a caneta no bloco. Você vence isso do mesmo jeito que você registra um código no hospital. Frio. Documentado. Em ordem. Ela continuou. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa ser a única pessoa na sala com provas. Naquela noite,
nós fizemos uma lista. E pela primeira vez desde o terraço, eu senti que estava voltando a ser eu mesma. Entraram nela, meus registros do hospital, a fratura no pulso, as contusões nas costelas, o padrão dos hematomas. As fotos que eu tirei no espelho do banheiro. O traçado do Doppler com o batimento cardíaco. A prova viva de algo que Patrícia disse que não existia. E então Meg falou algo que mudou tudo. Lá tinha câmera. Eu olhei para ela. Esse terraço tinha câmera, Harper. É um hotel. Hotéis filmam tudo. Ela inclinou o bloco em minha direção. Você não vence isso gritando. Você vence isso com documentação. Eu olhei para minha mão engessada apoiada no papel dela. E, pela primeira vez, aquele gesso não parecia uma lesão. Parecia uma prova. Um item de evidência. Patrícia tinha uma história, uma família e 10 milhões de dólares. Mas eu tinha algo que ela nunca respeitou, e nunca esperou. Eu tinha a verdade. Escrita. Registrada. Em ordem. Adam voltou para casa naquele fim de semana, oficialmente para buscar roupas, mas na verdade para entregar uma mensagem que ele parecia ter ensaiado várias vezes no caminho. Eu vi pela janela ele parado na garagem, repetindo o discurso 2 vezes antes de entrar. Quando finalmente passou pela porta, ele sentou na minha frente e segurou minha mão boa, a que não estava engessada. Harper, ele disse, eu te amo. Eu amo esse bebê. Mas você precisa deixar isso pra lá. Eu pedi para ele explicar o que exatamente significava isso. Ele hesitou. As câmeras, o advogado, toda essa parte legal. Se você continuar mexendo nisso, não vai ficar pequeno. Vai virar uma coisa enorme. E então a voz dele baixou ainda mais. E veio a frase verdadeira. Aquela que ele tinha vindo treinar na estrada. Não destrói essa família. Eu deixei aquilo ficar no ar por alguns segundos. Sem resposta. Depois fiz a pergunta que encerrou, de vez, a parte de mim que ainda era esposa dele. O que acontece com você se eu não desistir? Ele não respondeu rápido o suficiente. E o silêncio respondeu por ele. Então eu mesma falei. Sua mãe controla o fundo. O fundo mantém sua empresa viva. Se você ficar do meu lado, ela corta o dinheiro, seus projetos quebram, e você vira um homem de 36 anos sem mãe, sem dinheiro, e com uma esposa engessada. É isso. É só isso. Ele começou a chorar. E o pior de tudo, foi que eu acreditei nas lágrimas dele. Adam não era um homem cruel. Ele era um homem controlado. E nunca na vida dele precisou descobrir o que era ser sem aquele dinheiro. E agora estava com medo disso. Eu não estou pedindo para você escolher entre mim e ela, eu disse mais baixo. Mais cansada. Porque eu já tinha parado de querer machucar. Eu estou dizendo que você já escolheu. Só preciso que você pare de fingir que a mureta me empurrou. Ele saiu sem levar as roupas. Na segunda-feira, eu troquei as fechaduras da casa. Com uma mão só, levou quase 1 hora. A parte que transformou aquela história triste em algo que dava para vencer veio por acidente, do tipo de acidente que sempre carrega a pior prova. Era uma quarta-feira. Meu celular vibrou com uma mensagem de um grupo no qual eu nunca tinha sido adicionada antes. O nome era Família Whitlock. 26 membros. Brooke tinha criado o grupo para organizar um fundo memorial para um tio, e no meio da pressa ela adicionou gente demais. E me adicionou também. Ela mandou uma mensagem de logística. E 4 minutos depois, me removeu. Mas 4 minutos em um celular é muito tempo quando o histórico já foi carregado. Quando ela me tirou do grupo, tudo já tinha sido baixado no meu telefone. Eu sentei na minha mesa da cozinha. Abri o chat. E comecei a rolar para cima. Mais e mais. Meu café ficou frio do jeito que sempre fica nos piores momentos da minha vida. As mensagens começavam 9 dias antes do jantar. 9 dias antes do jantar, eu estava na minha cozinha,
olhando para o celular sem conseguir piscar direito. E então veio a primeira mensagem. Patrícia no grupo da família. Precisamos lidar com a situação da Harper na festa, enquanto todos estiverem olhando. Eu congelei. Brooke respondeu quase na hora. E se ela realmente estiver grávida? Patrícia. Então ela vai estar pronta para provar, não vai? Faça ela provar na frente de todos. Um dos primos tentou aliviar. Não é um pouco demais, tia Pat? E a resposta veio fria, direta. Eu não vou ver essa família ser explorada de novo. Nunca mais. Brooke entrou de novo. Eu posso preparar o terreno antes, assim ninguém vai se surpreender quando você acusar ela. Eu continuei lendo. Mensagem após mensagem. 11 ao todo. Não era discussão. Era planejamento. Com data. Com lugar. Com funções distribuídas. Brooke iria espalhar a dúvida. Patrícia iria me expor em público. O terraço não foi um surto de raiva. Foi uma encenação planejada. Com lista de convidados. Li tudo uma vez. Depois outra. Depois outra. E não gritei. Não mandei mensagem. Não entrei em pânico no grupo. Eu fiz o que meu trabalho inteiro me treinou para fazer. Peguei meu celular, conectei no computador e fiz backup de tudo. Cada mensagem. Cada horário. Cada nome. Intacto. Depois salvei em 3 lugares diferentes. E então liguei para o escritório do meu advogado. E disse a frase que mudou tudo depois disso. Eu tenho algo que precisa ser preservado corretamente. As pessoas depois me perguntaram por que eu não publiquei tudo. Porque eu não expus o grupo inteiro. Porque eu não deixei todo mundo ver a verdade de uma vez. E eu entendo essa vontade. Mas a voz da Meg estava na minha cabeça. E também estavam 12 anos de enfermagem. E os dois diziam a mesma coisa. Prova mal usada, é prova perdida. Se eu jogasse aquilo na família, Brooke poderia dizer que eu manipulei. Os parentes poderiam ser pressionados a ficar em silêncio. E um juiz poderia perguntar por que eu fui para o escândalo antes de ir para a lei. Então eu não toquei na família. Eu toquei no processo. Naquela mesa da cozinha, eu tomei uma decisão que eu preciso explicar com calma. Porque ela virou a base de tudo o que veio depois. Eu decidi que estava cansada de ser casada com um homem que já tinha sido comprado muito antes de me conhecer. Decidi que não ia criar meu filho dentro de uma família que planejou, por escrito, me humilhar na frente de todo mundo. E decidi outra coisa ainda mais importante, eu não ia recuperar nada disso através de cena. Não através de confronto. Não através de post viral. Não através de gritos que a Patrícia já sabia vencer só com prática. Eu ia recuperar tudo do único jeito que uma enfermeira cuidadosa sabe fazer. Com papel. Com procedimento. Com o sistema lento, frio e firme que não se importa se você está gritando ou se você tem 10 milhões de dólares. Naquela mesma noite, eu liguei para uma advogada de família. O nome dela era John Reis. Indicada por uma médica que eu confiava. Marquei uma consulta. Peguei tudo o que eu tinha. A foto do ultrassom já meio amassada e suja. Os meus registros do hospital. As fotos dos hematomas no espelho. E o laptop com o backup completo do grupo da família. Coloquei tudo numa pasta só. Meu braço engessado me atrasava em tudo, mas tudo bem. Eu tinha tempo. Patrícia tinha planejado uma noite em 9 dias. Eu estava preparada para levar 1 ano, se fosse preciso, para fazer tudo certo. O escritório de John Reis era silencioso. Sem exageros. Sem drama. E ela tinha um jeito de ouvir que não fingia pena. Eu coloquei tudo na mesa, em ordem, como eu faria com o histórico de um paciente. Ela leu meus registros. Olhou as fotos dos hematomas. Rolou o grupo da família 2 vezes. E só então deixou a caneta de lado.
e foi aí que ela me disse 3 coisas que mudaram completamente o meu mundo. A primeira. Isso não é só um divórcio. Ela me olhou firme. Isso pode ser crime. Agressão contra uma mulher que a pessoa sabia que estava grávida pode ser tratada como crime grave aqui neste estado. E o Ministério Público não ignora esse tipo de caso. Ela continuou. O grupo da família mostra que a Patrícia sabia da sua gravidez e ainda assim criou uma situação de violência para testar isso. Isso não é detalhe de separação. Isso é caso de promotoria. Eu fiquei em silêncio. E ela continuou com a segunda parte. O vídeo do hotel. Você não pede para a família. Você não depende deles. Você não confia em ninguém para isso. Você entra direto com pedido legal no Marlo Hotel. Hotéis mantêm câmeras em áreas externas por responsabilidade legal. E também mantém relatório de incidentes daquela noite, assinado pela equipe. Ela fez uma pausa curta. São registros institucionais. Não podem ser apagados só porque uma família poderosa quer. A terceira coisa que John fez foi deslizar o contrato pré-nupcial pela mesa. Aquele mesmo que o Gerald tinha feito questão de me fazer assinar com tanto orgulho. Ela olhou para mim e disse: Harper, isso aqui é uma das melhores coisas que eles fizeram por você. Eu franzi a testa, sem entender. Ela continuou. Esse documento diz claramente que você não pode, em nenhuma circunstância, tocar no fundo da família. Está assinado, testemunhado e datado. É prova legal de que você não tinha como estar atrás dos 10 milhões, porque eles próprios garantiram isso. Ela deu uma leve batida no papel com a caneta. O próprio documento deles destrói a própria acusação deles. Eu encostei de leve meu gesso na borda da mesa enquanto processava aquilo. Aquilo que eles tinham criado para me excluir, era exatamente o que me inocentava. John deu um pequeno sorriso. Eles te entregaram armas, e nem perceberam. Conversamos por 2 horas. Saí de lá com um plano. Um plano com datas, prazos, documentos, não sentimentos. E naquela noite, pela primeira vez desde o terraço, eu dormi a noite inteira. Patrícia não viu um processo chegando, porque Patrícia nunca tinha perdido nada na vida. O primeiro movimento dela, assim que a papelada do divórcio foi entregue, foi o movimento clássico de famílias ricas. Ela tentou comprar o silêncio. Brooke me ligou. Voz doce. Educada demais. Minha mãe quer deixar isso para trás, ela disse. Estamos dispostos a te oferecer $50.000 para você sair disso de forma limpa. Sem culpa, sem história. Você fica com sua casinha. Todo mundo segue a vida. Casinha. A palavra veio exatamente do jeito que ela queria. Pequena. Insignificante. Menor. Eu quase admirei a precisão do insulto. Segurei o telefone no ombro, com a mão boa na barriga, e pensei no que aqueles 50 mil deveriam significar. Deveriam significar que eu tinha um preço. Que tudo aquilo era só uma negociação desde o começo. E que agora eles tinham chegado no valor. Era Patrícia dizendo, mais uma vez, que uma mulher que veio do nada sempre pode ser comprada por alguém que sempre teve tudo. Brooke, eu disse, calma, quero que você escreva exatamente o que eu vou responder, porque sua mãe vai perguntar. Eu não estou atrás de dinheiro. Nunca estive. Eu tenho minha casa, meu trabalho e um pré-nupcial que sua família mesma fez, e que prova isso. Eu não quero $50.000. Eu quero a verdade registrada. E quero meu filho seguro. Vocês podem ficar com o resto. Silêncio. Longo. E então a voz da Brooke mudou. Saiu o doce. Entrou algo mais frio. Mais verdadeiro. Você acha que está tão limpa assim? Ela sussurrou com raiva. Você não faz ideia do que você começou. A ligação caiu. E pela primeira vez, ela estava certa em uma coisa. Eu tinha começado algo. Só estava errada sobre quem ia ser enterrado no final. Eu anotei tudo, data, hora, oferta e a última frase dela.
Enviei para John. E depois fui dormir. E dessa vez, nós dois dormimos de novo. A intimação funcionou. O Marlo respondeu em menos de 2 semanas, porque hotel nenhum entra em guerra por hóspede que empurra outra pessoa de uma varanda. Joe me ligou para assistir às imagens com ela. E me avisou antes. Você não precisa ver isso, ela disse. O tribunal vai ver. Mas eu fui mesmo assim. Eu precisava saber a verdade com meus próprios olhos, já que aquela família tinha passado um mês inteiro me dizendo que ela não existia. O vídeo mostrava o lado do jardim do terraço. A mureta. A borda baixa. Tudo. Não tinha som. E de alguma forma, isso deixava tudo pior. Eu me vi naquela gravação. Pequena. Grávida. Vestido azul. Em pé, encostada na mureta, tentando me manter firme. Eu vi a Patrícia se aproximar. Eu vi o Ada entre nós dois, sem fazer nada. Parado. Congelado. 11 segundos inteiros. Eu contei. Cada um deles. E então eu vi as mãos dela subirem. As 2 mãos. Empurrando com força. Direto no meu peito. Sem dúvida. Sem confusão. Sem acidente. E eu vi meu corpo ir para trás por cima da pedra, como se fosse algo jogado fora. Não tinha talvez. Não tinha, ela se inclinou demais. Não tinha mal entendido. Era um ataque. Claro. Nítido. Em alta definição. Com data e hora marcadas. Junto com o vídeo, veio o relatório do hotel. 3 páginas. Assinadas pelo gerente do evento e por uma funcionária da equipe de serviço. Escrito naquele tipo de linguagem fria, objetiva, de quem só registra o que viu. Convidada Patrícia Whitlock empurrou a convidada Harper Meyers por cima da mureta do jardim após uma discussão verbal. Eu li essa frase 4 vezes. 4. Porque parecia impossível. Uma pessoa desconhecida, um funcionário do hotel, tinha visto tudo com clareza, e colocado no papel exatamente como aconteceu. Enquanto isso, meu próprio marido estava dizendo que eu me inclinei demais. John fez cópias de tudo. E naquele dia, dentro daquela sala silenciosa, a mentira de que a mureta me empurrou, morreu. As pessoas depois perguntam por que eu não gritei a verdade naquele terraço. Porque eu não explodi tudo na hora. Mas aqui está o que eu aprendi aos 34 anos. As pessoas calmas não são fracas. Elas estão guardando provas. Elas estão guardando tudo. Se isso faz sentido para você, passe isso para alguém que precisa ouvir hoje, e fica comigo, porque o que aconteceu com essas provas depois mudou tudo. John levou todo o material direto para o Ministério Público. E então o sistema que eu estava usando pela primeira vez, finalmente começou a funcionar. Uma detetive me chamou para depor. Ela era mais ou menos da minha idade. Calma. Direta. Sem pressa nenhuma. E ela já tinha lido meu prontuário e visto o vídeo antes mesmo de eu entrar na sala. Ela me pediu para contar a noite inteira. E eu contei. Em ordem. Como eu sempre faço. Horário por horário. Detalhe por detalhe. Quando terminei, ela deslizou uma folha na minha direção. E disse o que estavam acusando. Agressão com lesão grave contra a pessoa grávida. Um crime. Um crime sério. Porque Patrícia tinha sido avisada. Em frente a 30 pessoas. E também em mensagens durante 9 dias. Ela sabia que eu estava grávida. E mesmo assim usou força física para, nas palavras dela, me fazer provar. A detetive bateu levemente com o dedo no papel do grupo de mensagens. Isso aqui mostra intenção, ela disse. Planejamento. Ela me olhou. Isso não é alguém que perdeu o controle. Isso é alguém que marcou data. E ainda havia outra coisa. Eles estavam olhando com atenção para Brooke também. Pelo papel dela em organizar a emboscada pública.
Mas essa parte ainda era mais complicada, e ainda estava sendo investigada. Eu fiz a pergunta que estava presa no meu peito há semanas. Eles realmente vão acusar ela? Aquelas pessoas, os Whitlocks? A detetive ficou me olhando por um momento. Sem pressa. Sem emoção. E então ela respondeu algo que eu nunca esqueci. Dinheiro compra muita coisa, ela disse. Mas não compra um crime com data, hora e testemunha. Ela fez uma pausa curta. Ela não vai ter passe livre só porque a família tem um fundo milionário. Naquele dia eu dirigi de volta para casa passando pelo hospital onde eu tinha ouvido o coração do meu bebê pela primeira vez. Uma mão no volante. A outra descansando na barriga, que ainda estava começando a aparecer. E pela primeira vez, eu deixei algo entrar de verdade. Não foi exatamente alívio. Foi outra coisa. Uma certeza limpa. Fria. Definitiva. A verdade agora era maior do que todos eles. Adam veio me ver mais uma vez na semana em que as acusações foram oficialmente abertas. E essa é a parte que mais ficou comigo. Porque foi a parte em que alguém ainda podia ter escolhido mudar. Ele estava péssimo. Mais magro. Olhos fundos. Parecia um homem que não dormia desde aquela noite no terraço. Ele se sentou nos degraus da minha varanda. Eu não o deixei entrar. E ele chorou. Mas dessa vez, não parecia teatro. Harper, ele disse, eu sei o que ela fez. Eu vi o vídeo. Eu sei que não foi sua culpa. Eu sei que nunca foi por dinheiro. Ele cobriu o rosto com as mãos. E a voz dele saiu quebrada. Eu tô com medo, ele disse. Ela me criou para precisar dela. Eu não sei quem eu sou sem o dinheiro. Eu nunca precisei descobrir. Ele respirou fundo, tentando continuar. E eu tô descobrindo que, eu não sou nada. Por um segundo, eu quase estendi a mão para ele. Porque por baixo da covardia, ele estava dizendo a verdade. E a verdade era triste. Ele era um homem de 36 anos que tinha sido criado para nunca ser independente. Para nunca sair. Para sempre escolher ela. E eu entendi isso completamente. Mas entender não é o mesmo que perdoar. Então eu perguntei, calma, direta. Você vai falar a verdade no processo? Você vai dizer que ela me empurrou? Ele levantou os olhos. E eu vi o medo vencer. Como sempre venceu. Como ela tinha treinado ele para isso. Eu não posso, ele sussurrou. Os advogados dela, eu tenho que seguir o que eles disseram. Eles escreveram um depoimento para mim. E então ele me contou a última parte. Que ele já tinha assinado. Assinado um documento dizendo que aquilo tinha sido um acidente. E ele me pediu para entender. E eu entendi. Eu só não me importava mais. Eu disse para ele sair da minha varanda. E ele saiu. Brooke cometeu um erro muito comum de gente rica que acha que apagar uma coisa é o mesmo que ela nunca ter existido. Quando ela percebeu que o grupo da família Whitlock estava sendo usado como prova, entrou em pânico. Ela começou a apagar mensagens antigas. As mensagens em que ela mesma dizia que iria preparar o terreno antes da festa. E ainda convenceu um primo a apagar outras também. Ela achou que isso apagava tudo. Não apagava. O grupo já tinha sido salvo. Em 3 lugares diferentes. Com data e hora. Desde a primeira vez que o dedo dela foi rápido demais na farmácia. E até aquele dia em que me adicionou por engano, semanas antes de decidir limpar tudo. O escritório da John já tinha travado aquilo no processo legal. Então, quando as mensagens apagadas apareceram, não esconderam a culpa da Brooke. Elas provaram consciência de culpa. Porque ninguém apaga desesperadamente mensagens inocentes. Depois disso, Brooke ainda deu uma declaração para os advogados da família. E conseguiu se contradizer em 3 frases seguidas. Primeiro ela disse que nunca tinha falado da minha gravidez antes da festa.
Depois disse que tinha comentado só com algumas pessoas, para preparar o ambiente. E logo em seguida disse que nem se lembrava de ter feito qualquer ameaça. 3 versões. Na mesma fala. Na mesma pessoa. A detetive viu tudo isso. E junto com os documentos financeiros, uma coisa ficou clara. O verdadeiro formato da Brooke apareceu. E não tinha nada a ver com lealdade à mãe. O fundo da família não era um bloco único. Ele era dividido por ramificação. Por herdeiro. E existia uma regra simples. Se o Adam tivesse um filho, essa criança entrava automaticamente como beneficiária. E isso diminuía a parte da Brooke. Não um pouco. Mas de forma significativa. Um neto não era alegria para a Brooke. Um neto era matemática. E perda. E ali ficou claro algo muito mais frio. Ela ajudou a planejar uma humilhação pública contra uma mulher grávida porque o meu bebê, na visão dela, era uma linha a menos na conta dela. Quando eu entendi isso, eu parei de sentir raiva especificamente da Brooke. Porque ela não era uma exceção. Ela era só a versão mais clara do que aquele dinheiro tinha feito com todos eles. O dinheiro tinha transformado um bebê em ameaça. Foi então que eu entendi mais sobre a Patrícia. Não por ela. Mas por uma ligação. A única pessoa da família que algum dia me ligou para pedir desculpas. Uma tia chamada Carol. Ela me contou a história em voz baixa, como se a Patrícia pudesse ouvir através de paredes de casas diferentes. 30 anos antes, Patrícia tinha um irmão mais novo. Wendell. Charmoso. Fácil. Bonito com dinheiro. Do tipo que o Adam também parecia ser. Wendell se casou com uma mulher que a família nunca confiou. E em menos de um ano essa mulher anunciou uma gravidez. E Wendell mudou tudo. Reescreveu documentos. Mudou decisões. Passou a proteger a esposa. Carol disse. Não existia bebê. Ou existia, e não era dele. Ninguém nunca soube. E nunca mais importou. Porque quando o casamento acabou de forma explosiva, aquela mulher saiu com metade da parte dele na herança da família. E Wendell saiu sem nada. Ele se encolheu. Se perdeu. Bebeu até desaparecer. E morreu aos 51 anos. Foi aí que Patrícia mudou. Carol disse que ela foi quem pegou tudo o que sobrou e reconstruiu. Passou 20 anos transformando o que restava naquele fundo de 10 milhões. Sozinha. Segurando aquilo como se fosse uma ferida aberta que nunca cicatrizava. E em algum ponto dessa história, ela fez uma promessa. Uma promessa que virou quase religião. Nenhuma mulher vai fazer com o meu filho o que aquela mulher fez com o meu irmão. Nunca mais. E foi assim que tudo começou a fazer sentido. Não como desculpa. Mas como origem. Eu fiquei com aquilo na cabeça por muito tempo depois que a Carol desligou. E pela primeira vez, eu entendi a Patrícia de verdade. Não como desculpa. Mas como explicação. Aquilo não a tornava menos perigosa. Mas a tornava humana. E essa é a parte estranha, entender a dor de alguém não significa que essa pessoa tem o direito de te machucar por causa dela. O sofrimento do Wendell era real. A perda dele era real. Mas nada disso dava a Patrícia o direito de quebrar meu pulso. As duas coisas eram verdade. Só que apenas uma delas era o meu problema. Quando eu estava com 20 semanas, fui sozinha fazer o ultrassom morfológico. E eu queria dizer que foi solitário, mas não foi. A Maggie até ofereceu ir comigo. E eu disse para ela cobrir o plantão. Porque a parte mais solitária da minha vida já tinha acontecido antes, naquele terraço, na frente de 30 pessoas. Isso aqui era diferente. Era só eu. E o bebê. E uma técnica com mãos quentes e calmas. Na tela, tudo tinha mudado. Já não era mais só um pontinho. Era uma pessoa. Um ser humano em formação, claro e impossível de ignorar. Uma coluna vertebral como um colar de pérolas.
Um coração com 4 câmaras funcionando perfeitamente. Um perfil. Um nariz. Uma mão que abria e fechava. E então ela disse: é uma menina. Ela imprimiu uma nova foto. Dessa vez, nítida. Sem granulado. Sem mirtilo. Uma filha inteira em preto e branco. Eu coloquei aquela foto no mesmo bolso com o zíper da primeira. Aquela suja, que a Meg segurou no jardim. Agora eram 2. A acusação. E a resposta. Depois disso, sentei no carro. E pela primeira vez na minha vida, eu falei em voz alta comigo mesma. Ninguém decide quem você é além de você. E eu respondi para ela mesma. Isso já está resolvido. Então liguei para John. E disse algo que mudou tudo dentro do processo. Eu não vou pedir guarda compartilhada. Uma mulher que me empurrou de uma mureta. E um homem que assinou um documento chamando isso de acidente. Não iam ter acesso livre à minha filha. Não por raiva. Mas por fato. Porque naquele momento eu não estava mais reagindo como vítima. Eu estava agindo como mãe. E proteger minha filha não era mais um sentimento. Era uma decisão. Com batimento cardíaco. Medido. No tempo certo. O processo criminal e o divórcio corriam em caminhos separados. Mas iam se encontrar numa mesma mesa. Uma audiência de conciliação que a John tinha pedido. O tipo de sala onde tudo ainda pode ser resolvido antes de chegar a um juiz. A Patrícia aceitou ir por um único motivo. Controle. Ela acreditava que ainda podia sentar numa sala fechada com advogados e dinheiro, e apagar tudo. Do mesmo jeito que tinha apagado problemas a vida inteira. Na noite anterior, a John me explicou tudo. Ela vai estar confiante, disse. Vai achar que vai te reduzir ali na mesa. Ela me olhou firme. Ela ainda não viu tudo o que temos. Ela não viu organizado. Não viu em ordem. Não viu de forma que ela não consiga desmontar com discurso. E então ela disse. Amanhã ela vê. Eu perguntei. Eu preciso falar? Ela negou com a cabeça. Quase não. Esse é o ponto. Você deixa os documentos falarem. Quanto mais calma você estiver, mais alto eles falam. Naquela noite, eu separei minha roupa. Um vestido azul marinho simples, que ainda cabia no meu corpo de 6 meses de gravidez. Coloquei a pasta ao lado da porta. E eu não estava nervosa. Isso me assustou um pouco. Porque a última vez que eu estive num lugar que eu achava que entendia, eu estava no chão de um hotel, ouvindo o som de um coração tentando sobreviver ao silêncio. Comparado com aquilo, uma sala de reunião cheia de advogados não era nada. A Patrícia achava que ia entrar para vencer. Ela achou isso no terraço também. Com aquele sorriso perfeito e aquela certeza de quem nunca perdeu. Mas ela não sabia. Dessa vez, a enfermeira cuidadosa, com seus registros cuidadosos, tinha passado 6 meses fazendo exatamente o que ela nunca respeitou na vida inteira. Fazer tudo certo. E ela entrou naquela sala como se já tivesse vencido. Sem ideia do que estava realmente sobre a mesa. A sala de conferência tinha uma mesa longa e luz demais. Luz branca, forte, sem piedade. E eu cheguei primeiro de propósito. Sentei de costas para a janela, deixando o sol da manhã ficar atrás de mim e bater direto nos olhos deles quando entrassem. Um truque simples. Coisa que eu tinha aprendido observando a forma como a Patrícia dominava qualquer ambiente. John sentou à minha direita. A pasta dela estava fechada na mesa, silenciosa, pesada. Quando a família Vitlock entrou, eu já estava com 6 meses de gravidez visíveis, impossíveis de esconder. E eu vi o momento exato em que eles perceberam isso. Patrícia veio primeiro. Roupas claras, creme. Elegante. Intocável. 2 advogados ao lado dela como se fossem escolta. Gerald entrou logo atrás, menor do que eu lembrava, como se tivesse diminuído com o tempo.
Brooke evitou meus olhos desde o primeiro segundo. E Adam entrou por último. Ficou encostado mais ao fundo da sala, como se estivesse indo assistir ao próprio julgamento. Ou ao próprio enterro. Patrícia sentou na minha frente. Cruzou as mãos. E olhou para minha barriga com a mesma expressão de sempre. A mesma do terraço. Aquela certeza fria de quem acha que já entendeu tudo sobre você. Eu conheço o seu tipo. O advogado principal dela começou a falar primeiro. Estamos aqui para discutir uma resolução razoável que proteja todas as partes e evite. Mas Patrícia levantou a mão e cortou ele na hora. Ela não precisava de porta-voz. Ela nunca precisou. E então ela falou diretamente comigo. Vamos parar de fingir. Você encontrou um homem fraco e um número forte. E fez um plano. Eu já vi isso antes. Ela inclinou levemente a cabeça. Eu não vou assistir essa família sangrar de novo. Ali estava tudo de novo. O mesmo discurso. A mesma ferida antiga. A mesma história dela, que não era sobre mim. Era sobre o irmão dela. Sobre o Wendell. E ela ainda me enxergava como uma repetição de uma mulher que eu nunca conheci. Eu não respondi. Eu tinha prometido para John. E mais do que isso, tinha prometido para mim mesma. Então eu só coloquei minha mão engessada, já recuperada, mas ainda lembrando tudo, sobre a mesa. Ao lado da pasta fechada. E deixei ela falar. Porque cada frase dela ia ficar registrada. E cada frase registrada ia voltar contra ela depois. John olhou para mim. Eu dei um pequeno aceno. E ela abriu a pasta. Uma página de cada vez. Calma. Sem emoção. Como um relatório de enfermagem. E naquele momento, começamos a desmontar a vida da Patrícia Whitlock em cima daquela mesa. Na frente da própria família. Patrícia não aceitou isso em silêncio. Mulheres que nunca perderam não reconhecem o começo da derrota. Ela se inclinou para a frente. E mudou o tom. Foi direto para ataque. O que você quer é dinheiro, ela disse. Só fala. Diz logo que quer os 10 milhões e acaba com esse teatro. O advogado dela tocou o braço dela. Ela puxou de volta. Meu filho é um idiota, mas é meu filho, ela disse. E você viu uma oportunidade. Engravidou para prender ele nisso. É só isso. É só isso que você é. A sala inteira travou. Gerald fechou os olhos. Brooke ficou rígida. Ada não se mexeu. E eu senti aquilo. O calor antigo subindo no peito. A vontade de levantar. De gritar. De devolver tudo. De finalmente fazer eles sentirem o que eu senti. Mas eu não levantei. Eu fiquei sentada. Eu fiquei no meu lugar. E mantive minha voz exatamente onde ela tinha ficado no terraço. Firme. Baixa. Controlada. Patrícia. Só isso. O nome dela. Sem mais nada. Como se eu estivesse chamando alguém que se perdeu. Ela esperava raiva. Ela sabia lidar com raiva. Ela tinha passado a vida inteira discutindo com fantasmas furiosos. Mas ela não sabia lidar com calma. E aquilo desestabilizou ela mais do que qualquer grito poderia ter feito. Ela continuou falando mais rápido, mais alto, como se pudesse encher o silêncio com a própria voz. Mas quanto mais ela falava, mais aquilo tudo virava prova. Eu deixei. John deslizou a primeira folha da pasta sobre a mesa. E a sala inteira parou de ouvir a voz da Patrícia e começou a ler o que estava ali. Um por um. Organizado. Irrefutável. John colocava tudo em ordem, e eu ia explicando cada parte com a mesma voz que uso no hospital quando entrego um paciente no fim do plantão. Uma voz calma. Sem emoção. Uma voz que nunca me falhou. Primeiro, o ultrassom. 2 papéis lado a lado.
O primeiro, ainda antigo, borrado, com o bebê de 8 semanas, aquele pontinho de vida. O segundo, nítido, de 20 semanas, uma menina formada, com data e nome. Eu empurrei as imagens para o centro da mesa. Bem na frente dela. Não existe bebê, eu repeti, baixinho, devolvendo as palavras dela. Só um preço. E então eu corrigi. Essa é a bebê. É uma menina. Vai nascer em março. Os olhos da Patrícia desceram para as fotos. E a boca dela abriu. Mas não saiu nada. Nada. Segundo, o vídeo do hotel. No notebook da John. O registro em alta definição. Sem som. Só imagem. 2 mãos empurrando uma mulher grávida por cima de uma mureta. E um homem, parado. Congelado. 11 segundos inteiros sem fazer nada. Nós rodamos o vídeo uma vez. Só uma. Ninguém respirou na sala. Terceiro, o relatório do hotel. Assinado. Por funcionários reais. Um gerente de eventos e um servidor. Palavras simples. Secas. Descrevendo exatamente o que a câmera mostrou. Sem interpretação. Sem emoção. Só fato. Quarto, o grupo da família Whitlock. 9 dias de planejamento. Impressos. Organizados. Marcados com abas. E uma frase dela destacada em amarelo. Fazer ela provar na frente de todo mundo. Quinto. O último. John colocou o contrato pré-nupcial por cima de tudo. O mesmo documento que o Gerald tinha tanto orgulho de me fazer assinar. E então ela disse, calma. Esse é o acordo que a sua família redigiu. Ele impede legalmente que a Harper tenha qualquer acesso ao fundo. Ou seja, ela nunca poderia estar atrás dos 10 milhões. Vocês mesmos garantiram isso por escrito há 3 anos. Eu respirei fundo. E falei. A única frase que eu tinha planejado dizer naquele dia. Você me mandou provar. Olhei para ela. Depois para a pasta. Eu provei. Está tudo aqui. Patrícia olhou para o pré-nupcial. Aquele documento que ela tinha visto como uma arma. E que agora estava em cima de tudo, provando exatamente o contrário. E eu vi o momento exato em que algo nela quebrou. Não foi barulho. Não foi cena. Foi como cor saindo de uma foto exposta ao sol. E então ela desmoronou. Mas não como a mulher controlada do terraço. Não. Primeiro vieram as lágrimas. Rápidas. Forçadas. Direcionadas aos advogados. Estão vendo, ela disse. Ela distorceu tudo. Manipulou todos vocês. Mas ninguém reagiu. Porque lágrimas não mudam um registro com data e hora. Quando percebeu isso, a raiva veio por baixo. Ela se levantou. A cadeira arrastou no chão. E ela apontou para mim. A mão tremendo. Eu estava protegendo essa família. Vocês sabem o que aquela mulher fez com o Wendell? Vocês não fazem ideia do que eu tive que reconstruir. O advogado dela já estava em pé agora. Patrícia, por favor. Senta. Para de falar. Mas ela não parou. Nunca parava. Ela virou para o Gerald. Depois para a Brooke. Depois para o próprio filho. Vocês são fracos. Todos vocês. Eu sou a única aqui. E então, ela ficou sem frase. Ali. No meio da sala. Sem terminar. Só silêncio. Ela tinha falado demais. Tinha se exposto. Tinha feito sozinha o que nenhum documento precisava mais fazer. Gerald parecia ter envelhecido 20 anos. Brooke estava pálida, vazia. Adam estava encostado na parede, chorando. E eu fiquei sentada. Minha mão calma sobre a mesa. Meu corpo inteiro em silêncio.
Minha filha se mexendo devagar dentro de mim. E eu não disse mais nada. Porque não precisava. Ela estava fazendo todo o trabalho por mim. Depois disso, tudo terminou rápido. Do jeito que as coisas sempre terminam quando todas as pessoas numa sala finalmente enxergam a verdade ao mesmo tempo. Não teve discurso bonito. Não teve cena heroica. A justiça real é quase sempre papel. A acusação criminal se manteve. Porque data, hora, testemunha e 9 dias de planejamento não entram em negociação. E o promotor deixou claro que não existiria acordo silencioso para os Whitlock. Dessa vez, não. O acordo civil que a John conseguiu não foi os 10 milhões que eu nunca quis. Foi um acordo por lesão corporal. Pagos diretamente pela Patrícia. Registrados como bens separados meus, ironicamente dentro do próprio pré-nupcial que eles tinham feito para me excluir. Eu fiquei com a minha casa. Que sempre foi minha. E no processo de guarda, o que existia contra eles era simples demais para ignorar. Um crime violento documentado contra uma mulher grávida. E um marido que assinou uma declaração falsa para encobrir isso. O resultado virou quase automático. Eu recebi guarda provisória ainda durante a gravidez. E um plano parental aprovado antes mesmo da minha filha nascer. Todos apontando para a mesma direção. Ela ficaria comigo. E o fundo da família fez o resto sozinho. As próprias regras permitiam suspender qualquer administrador envolvido em crime. E remover definitivamente se houvesse condenação. No dia da acusação formal, Patrícia foi suspensa. Depois, quando veio a confissão no acordo judicial, ela perdeu tudo de forma permanente. A mesma mulher que empurrou uma grávida para proteger 10 milhões. Perdeu o controle dos 10 milhões exatamente por causa disso. Ninguém precisou montar a armadilha. Ela mesma construiu. E caminhou direto para dentro. Eu peguei minha pasta. John pegou a dela. E nós saímos daquela sala. Uma terça-feira comum. Sol de manhã. Eu grávida de 6 meses. Pulso já curado. Nome já limpo. E eu não olhei para trás. Não mesmo. Minha filha nasceu em março. 3,2 quilogramas. Gritando. Forte. Perfeita. Na mesma ala do hospital onde eu tinha ouvido o coração dela pela primeira vez no meio do ruído. Eu dei o nome de Ren. A guarda definitiva saiu poucas semanas depois. Exatamente como a ordem temporária já tinha prometido. O divórcio foi finalizado 2 semanas antes dela nascer. Patrícia fez um acordo criminal que evitou prisão. Mas não evitou o registro. Uma condenação por crime grave. A primeira coisa na vida dela que dinheiro não apagou. E ela nunca mais foi administradora de nada. Brooke parou de falar com a mãe. Não por moral. Mas porque percebeu que a herança menor vinha com uma marca permanente no nome da família. Gerald ainda manda cartões em datas especiais. Eu não abro. Adam pediu visita supervisionada através de advogado. E eu não fechei totalmente essa porta. Porque Ren pode conhecer o pai um dia. Se um dia ele virar alguém que mereça ser conhecido. Mas ele não está criando ela. E não está decidindo nada sobre quem ela será. Ele escolheu. No terraço, quando ficou parado por 11 segundos. E de novo na minha varanda, quando assinou aquela declaração. Uma pessoa sempre mostra quem é. Eu só levei a sério na segunda vez. Hoje eu guardo os 2 ultrassons emoldurados. Um borrado. Um nítido. A acusação. E a resposta. Lado a lado. No meu quarto. Eu continuo sendo enfermeira. Continuo escrevendo tudo. A casa ainda tem a varanda torta. Nada disso é dramático. E esse é exatamente o ponto. Eu construí uma vida silenciosa com minhas próprias mãos. E uma família barulhenta tentou destruir isso. E perdeu. A Meg é madrinha da Ren. Ela vem nos dias de folga.
Segura a bebê enquanto eu durmo. Às vezes a gente senta na varanda torta e não fala nada por muito tempo. E isso é o melhor tipo de amizade que existe. Ela me disse uma vez. Eu tive medo naquele dia no jardim. Mais medo do que demonstrou. Eu respondi. Eu sei. Você segurou a foto. As pessoas às vezes perguntam se eu queria ter gritado com a Patrícia. Fazer ela sentir o que fez comigo. A resposta honesta é, sim. Por um segundo. No terraço. Só um segundo. Mas se eu tivesse gritado, eu teria perdido tudo. O grito era a armadilha. A pasta era a saída. Eu nunca precisei dos 10 milhões. Nunca quis. E a parte mais satisfatória de tudo isso foi provar isso por escrito. Eu vim do nada. Construí algo. E ninguém vai chamar isso de preço. Nunca mais. Ren vai crescer sabendo que a mãe dela ficou em silêncio quando precisava. Que ela guardou provas. E saiu com dignidade. E com ela. Essa é toda a herança que importa. Se tem uma coisa que eu aprendi naquela casa com varanda torta, é isso. A verdade não precisa de grito. Só precisa de alguém calmo o suficiente para manter ela segura. E corajoso o suficiente para colocar ela na mesa na frente de todo mundo. Essa é a minha história. Um terraço. Uma mentira. E uma pasta de papel que falou mais alto do que qualquer pessoa naquela sala. E se isso te lembrou que sair de cabeça erguida é a verdadeira vitória? Então talvez isso seja exatamente o que você precisava ouvir hoje.